Investidores, vamos para mais uma análise. Ontem eu compartilhei com vocês o que eu estava enxergando aqui para o Bitcoin, quando a gente estava tentando um rompimento do padrão. Nesse momento a gente está aqui retestando. Porém, de ontem para hoje a gente teve informações relevantes que eu acredito que precise ter uma atualização já do BTC, em especial pela análise de sentimento. Além disso, de trazer as atualizações, quero também compartilhar com vocês o que é que eu faria se eu tivesse 0% exposto nesse momento no mercado cripto. Então, vamos lá começar aqui, primeiramente com o Bitcoin. Turma, seguinte. Eu havia conversado com vocês que a gente estava aqui numa possível correção complexa no Bitcoin. Eu não abordei a estrutura aqui ontem, mas basicamente eu não vejo um movimento impulsivo aqui nessa perna de baixa. Me parece mais um movimento corretivo ABC. Logo, eu não espero uma grande retração para o Bitcoin, para a gente atingir patamares abaixo aqui como, sei lá, US$ 53.000. Claro, é um puta de um suporte. Se chegarmos lá, vai ser um baita de um presente para quem tem caixa. Mas não é meu cenário base uma correção tão grande até que a gente chegue a esse ponto. Em especial, pelo que vem acontecendo na análise de sentimento, né? Que eu já comentei com vocês, em especial aqui no prazo maior. A gente consegue ver aqui o CVD perdendo fundos, enquanto o preço não. E as maiores vendas a mercado da história acontecendo aqui justamente no fundo deste padrão. A gente teve um rompimento para cima do triângulo, porém, como eu já disse para vocês, cara, as melhores oportunidades não está aqui acima para a gente estar buscando compra. Aqui acima, das duas, ou eu olho para short, ou nas últimas semanas, nos últimos meses, quando a gente está um terço acima do range, regra geral, eu basicamente fico só assistindo. Só vou estar ali só shortando se a gente tiver diante de um grande gatilho. Um grande gatilho esse que, inclusive, pode ser que já esteja se apresentando. Eu vou estar comentando com vocês qual faixa que eu vou estar de olho para um possível short no Bitcoin. Já que a gente está pintando aqui que a gente pode vir buscar liquidação aqui abaixo antes de ter combustível para seguir subindo, tá? Como eu compartilhei com vocês, não só ontem, mas todas as vezes que eu enxergo um range aqui, a gente sempre busca compras, vendas um terço acima do range e compras um terço abaixo do range, em especial nas faixas de captação de liquidez. Ontem eu comentei com vocês que uma vez que a gente rompeu esse topinho anterior, a gente apresentou um volume um pouco alto aqui, né? Se a gente analisa o delta negociado, aqui em cima, eu já deixei aqui e tracei na horizontal uma linha para a gente comparar o quão grande foi esse delta comprador nessa região. O delta basicamente é a diferença entre compras e vendas a mercado. Então, a gente teve uma compra no mercado bem relevante. Se a gente olha para o passado, faz muito tempo que a gente não tem tanta compra a mercado aqui, tá? No TradingView, eu basicamente deixo esse indicador aqui do volume by side, que mostra para mim o delta, com todas as corretoras aqui ativadas. E, pô, tivemos uma compra bem relevante. Claro que no rompimento a gente precisa ter muita compra para que aconteça esse rompimento. Caso não tenha compra, não vai acontecer o rompimento. Porém, regra geral, a maioria dos rompimentos são falsos e eu não vou estar querendo comprar com essa galera. Eu prefiro estar comprando quando está todo mundo vendendo nas faixas de captação de liquidez. E, é claro, geralmente essas regiões acontecem um terço abaixo do range, em especial abaixo de fundos. Então, volto a ressaltar, são essas faixas aqui que eu estou de olho para possíveis compras no Bitcoin. Não sei se os usos terão combustível suficiente para trazer o ativo nessa região, porém, são nessas regiões que eu me sinto mais confortável de estar abrindo long a favor da tendência de alta, tá? Também quero ressaltar aqui também essa região dos US$ 68.000, que eu já comentei com vocês ontem, que é o ponto de controle desta alta e também é o ponto de controle do range completo, a faixa que mais teve negociação, tá? Então aí tá o suporte e agora vamos falar de resistências aqui no curto prazo pro Bitcoin. Ontem, após o grande delta que a gente teve aqui acima e com a consolidação do preço, a gente começou aqui a apresentar por volta das 3 da tarde, 7 da noite, uma leve piora nos indicadores de sentimento, em especial ao CVD e o funding, tá? O funding eu havia compartilhado com vocês que a gente vinha com funding neutro e era muito positivo, porém ontem, conforme as coisas forem se desenhando ali, a gente começou a ver o funding voltando para o patamar positivo, não tão alto como já foi aqui anteriormente, mas indo aqui para um patamar positivo. Isso aqui não é muito legal. Mas o que mais me chamou a atenção no curto prazo aqui para o Bitcoin foi a divergência bearish que a gente apresentou no CVD. Lembra a divergência bullish que a gente estava discutindo no prazo maior? Bem, no curto prazo, a gente viu aqui o CVD, esse aqui, linha branca, CVD da Bybit, rompendo topos, enquanto o preço não estava rompendo topos.
Só tem uma explicação para isso aqui, tá? Se o CVD está rompendo topos, significa que o mercado está comprando a mercado. Ficou meio confuso, né? Que as pessoas estão comprando a mercado. Se as pessoas estão comprando a mercado, o ativo deveria estar subindo. Se ele não está subindo, seguindo o CVD, muito provavelmente a gente tem ordens a limite de instituições aqui nessa região absorvendo essas compras a mercado. Em outras palavras, podemos estar diante de uma distribuição local para jogar o preço para o outro lado. E foi o que aconteceu, né? A gente viu o preço vindo aqui para o outro lado. A gente chegou até cima do range, teve uma grande compra aqui e conforme o preço foi consolidando, a gente continuou tendo compra e através do indicador CVD a gente observou uma possível distribuição acontecendo. De fato, ela aconteceu, a gente já teve uma correçãozinha local. Provavelmente as pessoas que compraram aqui a mercado no pior ponto possível foram essas talvez que já venderam aqui no pior ponto possível em cima de um suporte local. A gente já vê aqui uma grande venda a mercado no fundo, formando aí esse fundo por volta das 5 da manhã. Bem, fazendo a leitura dos indicadores no momento, eu vou ficar atento, já que a gente teve uma grande liquidação acima, deixou as pessoas compradas e teve uma certa mudança de estrutura um terço acima do range. Basicamente, o que eu fiz foi, agora, no curto prazo, traçar um Fibonacci do topo ao fundo, analisar o POC, a faixa que mais teve a negociação durante essa pernada de baixo. Vejo que esse POC está aqui no 71,773. Tá? Então, basicamente, eu tenho um alerta aqui por volta do 0,5 de FIB, 0,618. A faixa mais interessante está aqui nessa região por volta do 0,68. Se a gente chegar aqui nessa região e a gente continuar apresentando divergências bearish no CVD, o CVD começar a romper topo, enquanto o preço não está rompendo o topo, a gente apresentar essa divergência aqui, eu vou estar de olho para um possível short no Bitcoin aqui nessa região. Claro, eu não estou falando de vender Bitcoin no longo prazo, tá? Não, estou falando de uma possível operação nos futuros, onde eu vou estar de olho aqui para um eventual short para buscar alvos nas faixas de suporte mais abaixo, beleza? Essa operação não existe até então, eu tenho apenas um alerta na região. Uma vez que a gente chegar na região, eu vou estar acompanhando aí os indicadores da análise técnica e de sentimento. Se a gente tiver essas divergências bearish aqui nessa região e o long short ratio, que inclusive está subindo aqui no curto prazo com o open interest, continuar performando dessa maneira aqui, é uma indicação que a gente sim vai rejeitar essa região e fazer uma retração para os níveis inferiores abaixo, dando talvez uma última chance de acumulação ou de Bitcoin e de altcoins para estar surfando essa tendência de alta. Eu não sei se a gente vai segurar aqui por volta de 67, esse suporte primário para voltar a subir, se a gente continuar a retração. A gente precisa chegar lá e ver gatilho suficiente para segurar na região, ou se a gente vai ter os usos terão força suficiente para jogar o preço aqui abaixo. Ou quem sabe, a gente vai subir a partir daqui. Não sabemos. A gente precisa que o ativo chegue na região e dê os gatilhos pra gente, beleza? Meu objetivo aqui é compartilhar as faixas que estou atento, para estar buscando possíveis operações com a boa relação esse corretor, uma vez que a gente chegar na região, desde que a gente tenha os gatilhos, beleza? Então, sobre o Bitcoin, eu acredito que aumentou a chance de a gente fazer uma retração, porém, uma confirmação a gente vai ter, uma vez que a gente fizer um pullbackzinho aqui nessa região e apresentarmos uma divergênciazinha bearish nos indicadores. Regra geral, estou extremamente bullish. Inclusive, se você já vem acompanhando os nossos últimos vídeos, vocês veem aí que eu estou extremamente bullish, acreditando que a gente vai estourar aí para cima. E que não está comprado é louco ou não sabe o que está fazendo, tá? É claro que isso aqui não é conselho de investimento. Eu fiz um short, acho que ano passado, esse short aqui, ó, tinha medo, entre aspas, de ter Bitcoin. E aqui, se você ainda não assistiu, recomendo você assistir. Eu me referia a quando a gente estava aqui lá em cima no ciclo passado, com os indicadores péssimos. E em especial também quando a gente começou a cair, que também estava tudo muito feio. Agora não, tá tudo muito legal. Altos volumes nas zonas possíveis, baixos volumes na retração, sentimento extremamente bullish. A única coisa que não está alinhada talvez é a macro, mas como já disse, Peter Lynch, autor do livro O Jeito Peter Lynch de Investir, inclusive um dos melhores livros para o investidor ter o conhecimento e ler. Nem sempre as coisas são tão claras em Wall Street, e quando são, é tarde demais para lucrar. Ontem eu escutei um depoimento de uma pessoa que não estava exposta nas criptomoedas, conhece os ativos, mas estava 0% exposto. E, sinceramente, nesse momento, eu tenho medo, como eu disse lá no short ano passado, de não ter nada exposto. Eu tenho medo de ter muito caixa. Eu tenho caixa, mas acho que vocês entenderam. Eu tenho medo de não estar exposto nos ativos e ter, nesse momento, uma moeda fraca que tende a perder valor no longo prazo. Fortemente acredito,
para quem está nesse cenário de não estar tão exposto, talvez com medo de uma grande correção, fortemente te recomendo, além de buscar mais conhecimento especial sobre análise de sentimento, também ler esse livro aqui do Instituto Ludwig, algo do tipo, O que o governo fez com o nosso dinheiro. Baita livro. Uma vez que vocês tiverem o conhecimento que está escrito nesse livro, vocês vão pensar duas vezes em não estar exposto nesse momento. Não só nesse momento, mas buscar estar mais exposto mais vezes nos ativos voláteis, ao invés de ter a moeda fraca, seja real, seja dólar. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise. Não, antes de a gente terminar, falta o workbook, pô. Faltou o workbook. O workbook meio que vazio, né? Meio vazio. Nada acima, nada abaixo. Não é interessante por aqui. Então é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.